Estamos em Gálatas, capítulo 6, e vamos retomar o nosso estudo agora a partir do versículo 7. Dê uma pausa no vídeo, faça sua oração pedindo a iluminação do Espírito Santo para entender tudo o que vou dizer aqui e volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor, inscreva-se e deixe o seu gostei. Vamos lá, versículo 7 de Gálatas, capítulo 6. Não vos enganeis. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. No início deste versículo, Paulo quer esclarecer algo que muitos crentes ignoram. O que? Ele diz, não vos enganeis, de Deus não se zomba. Por que o apóstolo fala isso agora, a essa altura do campeonato? Por quê? Provavelmente porque ele pensou na possibilidade de alguns lá da Galácia criarem problemas com as ordens que ele acabou de dar e ignorar essas ordens. Professor, que ordens que ele acabou de dar que ele tem medo de ser ignoradas? As seguintes ordens. Primeiro, andar no Espírito demonstrando o fruto desse Espírito. Ele falou isso em Gálatas 5, versículos 16, 22, 23 e 25. Segunda ordem, ajudar o irmão faltoso a levar sua carga. Ele mencionou isso em Gálatas 6, versículos 1 e 2. Terceira ordem, preocupar-se em se comparar consigo mesmo, não com os outros. Os Gálatas deveriam se preocupar consigo mesmo em vez de ficar se comparando com os outros. Essa foi a terceira ordem que ele deu, Gálatas 6, versículo 4. Por fim, a quarta ordem, sustentar os pastores pela instrução na palavra que eles têm dado aos membros. Gálatas capítulo 6, versículo 6. Então, preocupado com a possibilidade de ignorarem essa palavra que ele deu, essas ordens que ele deu, então Paulo lembra os Gálatas de uma verdade bíblica poderosa, qual? Que nós não podemos nos enganar. De Deus não se zomba. E continua, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. E agora somos apresentados a chamada lei da semeadura, ou lei da colheita, ou lei da semeadura e da colheita. Essa lei diz o seguinte, aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Se o homem fizer o certo, ele vai colher coisa boa. Se fizer o errado, vai colher coisa ruim. Se obedecer, vai receber bênção. Se desobedecer, será punido. Deus mesmo vai garantir que isso aconteça. Observe que essa lei da colheita não tem nada a ver com salvação. É uma coisa que faz parte da vida de uma forma geral. Isso acontece com crentes e não crentes. Todos aqueles que procuram fazer o bem, seja crente ou não crente, o normal é que recebam alguma bênção, alguma coisa boa. E todos aqueles que resolverem fazer o mal, seja crente ou não crente, vão receber algo ruim, vão ser punidos por isso. Nós costumamos dizer, o senso comum, não é? Diz assim, aqui se faz e aqui se paga. Isso tem um grande fundo de verdade. Por quê? Porque existe realmente essa ideia na lei da colheita. Enquanto alguns acreditam que Deus só vai punir o ímpio lá no final, no dia do juízo, ou quando o ímpio morrer, não. O normal é que Deus esteja sempre agindo contra o erro, sempre retribuindo aquilo que é feito de mal neste mundo. E também, como justo juiz, sempre abençoando aqueles que fazem o que é certo, o que é do bem. Então a lei da colheita, ela é uma realidade presente neste mundo por causa de Deus. A ideia de que aqui se faz, aqui se paga, pode sim ser tomada como uma verdade, mas, repito, por causa de Deus, que é justiça. E se ele é justiça, ele pune o culpado e absolve o inocente. Sempre será assim. O apóstolo continua explicando sobre isso. Versículo 8. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. O que o apóstolo faz agora? Ele dá um exemplo
da lei da colheita. Eu não acabei de falar que a lei da colheita é receber o mal quando se faz o mal e receber o bem quando se faz o bem? Então, aqui ele dá um exemplo da lei da colheita. Ele diz: se alguém semeia para sua própria carne, isto é, para o benefício do que há de pecaminoso em sua natureza, vai acontecer o que com essa pessoa? Ela vai colher corrupção. A palavra grega que foi traduzida aqui por corrupção é fetora e pode significar destruição, de acordo com a Nova Versão Internacional. Outras opções de tradução: ruína, conforme a King James atualizada 1999, pode significar morte, de acordo com a nova tradução na linguagem de hoje, e também pode significar morte eterna, conforme a versão fácil de ler. Agora veja que interessante, já aquela pessoa que semeia para o benefício do Espírito Santo que habita nela, o que essa pessoa vai colher? Vai colher vida eterna, ou seja, será salva eternamente. Então, o cristão, quando ele faz o bem, ele não só mostra com isso que ele é um cristão de verdade, que ele foi regenerado pelo Espírito Santo, como ele vai também receber naturalmente a vida eterna. Será salvo, viverá a eternidade com Cristo. Essa é a maior de todas as bênçãos. Veja como funciona a graça de Deus. Se nós fazemos o bem, nós que somos cristãos, nem é porque fazemos para conseguir vida eterna. Não, nós fazemos o bem porque já temos a vida eterna, como eu venho ensinando o tempo todo. Mas é bom saber que essa vida eterna, ela não se perde mais. Não tem como não recebermos a vida eterna. Por quê? Porque o próprio Deus nos transformou a nossa natureza. Sempre vamos ter interesse em fazer o que é certo, em fazer o bem, em agradar a Deus, em seguir a Bíblia. Por isso, mesmo que a gente falhe em algum momento de nossa vida, mesmo até que cheguemos a nos desviar de Cristo, sempre Ele vai nos trazer de volta e vamos voltar a fazer o bem, porque Deus tem um compromisso com os seus. É como Paulo diz em Romanos 8, nada nos separará do amor que há em Cristo Jesus. Portanto, o cristão nunca vai deixar de semear para o Espírito, nunca. Logo, nunca vai perder a vida eterna, que é a maior retribuição que Deus dá aos cristãos de verdade. No versículo 9, o apóstolo dá uma palavra de estímulo aqui. Ele diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Quando ele começa o versículo 9 dizendo e, ele está acrescentando algo ao que foi dito sobre a lei da colheita. Ele está dizendo: não devemos nos cansar de fazer o bem. Então, vocês sabem que existe a lei da colheita, vocês devem agir conforme a lei da colheita, mas vai aqui uma palavra de incentivo: não se cansem de fazer isso. Primeiro, porque quem faz o bem vai colher coisa boa, vai colher bênção. Segundo, porque essa colheita ela é garantida. Olha o que o apóstolo diz aqui no versículo 9. A seu tempo ceifaremos. Professor, mas o que significa a seu tempo? Quando é esse a seu tempo? Ora, significa que no tempo determinado por Deus, não por nós, vamos com certeza receber o que plantamos. Em outras palavras, podemos receber nesta vida ou então somente no dia da distribuição de galardões. E quando vai ser essa distribuição de galardões? Só no juízo final. Mas com certeza vamos receber, ou nesta vida, ou no dia do juízo. Veja também que Paulo diz aqui: se não desfalecermos. O que ele quer dizer com isso? Que nós só não podemos desistir. A desistência, ela está fora do vocabulário do crente. Ah, mas se estiver muito difícil, peça a ajuda de Deus, porque Cristo não está do nosso lado até a consumação dos séculos à toa. Não, se ele disse que está ao nosso lado até a consumação dos séculos, isso é verdade. E isso deve ser aproveitado por nós. Cristo está ao nosso lado para quê? Para nos ajudar, para nos ouvir, para nos amparar, para nos levantar quando estivermos caídos. Cristo não está ao nosso lado de enfeite, não. Ele está ao nosso lado para caminhar
conosco e nos levar à vitória. Versículo 10, o apóstolo diz: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Reforçando o que acabou de dizer, Paulo diz de novo que devemos fazer o bem, adicionando que este bem deve ser feito a todos, a crentes e a não crentes, esclarecendo que o maior bem que podemos fazer a um não crente, qual é o maior bem que podemos fazer a uma pessoa que não é cristã? Evangelizar essa pessoa, pregar-lhe a respeito da salvação em Cristo. Qual é o maior bem que nós podemos dar a alguém neste mundo? Falar sobre a salvação em Cristo. Dizer a essa pessoa que há um jeito de ela se reconciliar com Deus. E esse jeito é através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. O interessante é que Paulo termina aqui falando, mas principalmente aos da família da fé. Quando a gente fala sobre família da fé, sobre igreja, sobre os irmãos em Cristo, é claro que o maior bem que nós podemos dar a essas pessoas não é pregar o evangelho, porque elas já estão salvas, correto? Então, no caso dos cristãos, o maior bem que nós podemos fazer a eles vai depender do que eles precisam, não é verdade? O maior bem que você pode fazer a um irmão em Cristo, a uma irmã em Cristo, é, primeiro, saber do que ele precisa, do que ela precisa e agir nesse sentido. No caso aqui, o apóstolo deve estar pensando, sabe em quem? Primeiro, nos crentes lá da Galácia que estavam caindo na conversa dos judaizantes, não é? Quando ele fala, faça o bem, principalmente aos da família da fé, ele quer dizer o seguinte, olhem para esses crentes aí, irmãos de vocês, que estão caindo no papo furado dos judaizantes e façam com que eles voltem para o caminho certo. Abram os olhos desses crentes, mostrem que aquilo que os judaizantes estão pregando é pura heresia. Outra coisa também, Paulo certamente está pensando naqueles pastores lá das igrejas da Galácia que não estavam recebendo salário. Lembra que eu falei sobre isso? Então aqui, Paulo termina dando o conselho de que o cristão deve sempre fazer o bem, sempre que ele tiver oportunidade, e deve fazer o bem a todos. No caso dos não crentes, o principal bem que ele pode fazer ao não crente é pregar o evangelho. No caso do crente, o principal bem que ele pode fazer é observar a necessidade desse crente. Nos veremos então na próxima aula.